A gente está perdendo um pouco da cultura de contar a história, não só o Guarani, como os não índios também. Eu acho que quando você conta a história, o seu filho, aí depois ele vai passando isso para outras pessoas, é bonito de ver, que resgata um pouco da cultura Guarani. A gente recebeu uma série de livros, dezenas de livros com a temática indígena, selecionou alguns desses livros e a gente levou uma aldeia indígena em São Paulo, em Parelheiros, na zona sul de São Paulo, para ouvir as crianças guaranis, né? Para levar essa produção para as crianças. A nossa pauta inicial era ouvir as crianças, saber a opinião delas sobre esses livros. Foi invisível porque foi difícil com que elas de fato se colocassem, enfim, por uma timidez. Tem ali, elas são bilíngues, né? E aí se expressar em português é ainda para elas um desafio ali. E esses livros, eles foram fomentados, na verdade, por uma lei, que é a Lei 11.645, que obriga as escolas a ensinarem para os alunos a história e a cultura indígena. A história na aldeia, ela é contada. Então, hoje está sendo escrita, então a gente mesmo vai criando história. Então, por isso que hoje está surgindo muitos livros. Pode chegar em qualquer aldeia, você não vai encontrar. Porque eles mandam livros, um monte de livros. Se a gente entrar aqui, você vai ver um monte de livro aqui, ó. Mas não é livros de assuntos indígenas, não acho. Porque os livros que o governo manda para cá, os professores nem trabalham direito. Porque não é bom você trabalhar com a temática não indígena com as crianças. Eu acho que hoje os jovens e as crianças já nascem, vamos dizer assim, já na tecnologia, vamos dizer assim. Hoje em dia as crianças já nascem vendo TV, DVD, aí eles perdem o interesse de ouvir história. Na minha época não, a gente pedia para os nossos avós, pai, para que contasse história para a gente. Hoje é difícil você ver um adolescente e uma criança pedindo para o pai e o avô contar uma história. Essas histórias que hoje as crianças, né, não indígenas estão recebendo nas prateleiras, seja nas escolas, seja nas bibliotecas, nas livrarias, são histórias que vêm dessa tradição oral. As crianças indígenas, elas crescem ouvindo essas histórias, que hoje estão sendo registradas, estão virando livros. Então assim acontece comigo também. Então as pessoas às vezes duvidam, porque eles acham um absurdo o índio ser escritor. Não, nós sempre tivemos escritores, então através da oralidade, o índio sempre passou contando história. Então esse índio sempre foi escritor. Só que ele não teve a oportunidade de escrever um livro, de publicar um livro. E hoje nós estamos tendo esse espaço.